Olá, meus irmãos, aqui é o Guest. Hoje vamos entrevistar uma figura que é ícone na grande loja do Paraná, e digo já por quê. Não é atleta de primeira linha, nem mesmo um jogador famoso, mas é a figura central de toda a atividade maçônica desenvolvida em templo. Nada mais, nada menos do que o grande mestre de cerimônias da grande loja do Paraná, nosso querido irmão Wellington San, e que hoje vai nos dar uma visão deste cargo. Digo e já antecipo, era o meu sonho ser mestre de cerimônias. Então, meus irmãos, antes de qualquer coisa, gostaria de pedir ao Wellington se apresentasse para que os nossos ouvintes, tanto os irmãos maçons como aqueles que gostam de conhecer os assuntos da maçonaria, possam também conhecê-lo. Diga lá, irmão Wellington. Irmão Guest, é muito bom estar aqui contigo, nesse templo maravilhoso da Grande Loja do Paraná. Agradeço muito o convite que você me fez e parabenizo pela tua empreitada, pelo teu projeto, né, de chamar irmãos, chamar pessoas, para que a gente possa conversar, se conhecer e trazer informações sobre maçonaria e sobre outros temas que possam acontecer, né? Aqueles ainda que não tiveram prazer inefável de me conhecer. O meu nome é irmão Wellington Manuel Santos, fui iniciado na augusta e respeitável Loja Simbólica Ordem Progresso, número 58, trabalhamos ali no Fraternidade Paranaense. Fui iniciado no dia 2 de junho de 1990. Tenho então aí meus 37 anos de maçonaria, vou completar agora em junho, né? E 36 maçonaria, e eu me divirto muito. Eu falo que a gente está aqui na maçonaria para se divertir, não estamos aqui para fazer picuinha, né? Porque quando a gente se diverte, a gente faz o que a gente gosta. Ou melhor, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente se diverte. E é bem isso. A gente tem que estar aqui leve, solto. E eu tive uma história um pouquinho diferente da tua, porque quando eu fui iniciado, a minha loja estava com problemas. Eu falo que sou de 1812, né? Eu fui mestre de cerimônia, eu fui secretário, fui orador, eu fui vigilante e de repente a loja estava num percalço, eu tinha só 4 anos de mestre e me colocaram de venerável. E depois que eu fui venerável, eu comecei a fazer todos os outros cargos, inclusive de mestre de cerimônia. Então eu já tinha experiência, já tinha calma o suficiente para encarar isso. E eu me apaixonei. Tanto que quando o irmão Marco Antônio me convidou para ser grande mestre de cerimônias, foi no dia da primeira eleição dele, no dia ele marcou um café comigo lá na Boca Maldita, né? O Manuel, ele me chama assim, né? Quero te convidar para ser grande mestre de cerimônia. Você aceita? Eu olhei bem pra cara dele e falei, Marquinho, eu gosto muito de chamar ele de Marquinho, eu falei, Marquinho, você não sabe o presente que você está me dando. E é verdade, o ofício de mestre de cerimônias é um presente. É um presente que o Venerável nos dá, que o Sereníssimo então me deu, e é um presente que a gente tem que trabalhar para retribuir aos irmãos e dar esse presente aos irmãos. É um cargo contagiante, um cargo emocionante. Eu me delicio. E a primeira figura que entra em cena cada sessão é justamente o mestre de cerimônia. E uma das características que você tem é de não falar muito alto. E quando eu vejo ali 200, 300, 500 pessoas esperando para adentrar o templo, a tua paciência traz o silêncio para baixo, acalma os ânimos. Aproveitando essa introdução maravilhosa, me conte, tem muitos irmãos que gostariam de fazer essa função e têm medo. E confesso que quando fiz pela primeira vez, parecia que era a minha iniciação, porque tremia as perninhas. A gente fica com muitas preocupações na cabeça, não quer cometer erro e todo mundo está te olhando. Então me conte aqui, qual a principal característica que o irmão precisa ter para se propor a esse cargo, porque isso não é uma coisa que a gente atribua a qualquer pessoa. A gente, assim como você, a gente escolhe bem quem vai ser o nosso mestre de cerimônia. Com a tua experiência, o que você poderia nos contar que animasse os irmãos a se prepararem para futuramente exercer esse cargo? A primeira coisa, vou tranquilizar a todos. Quem não sentir medo é um irresponsável, porque o medo nos traz compromisso, né? Quando você tem receio de alguma coisa, é que você quer dar o melhor de si. Mestre de cerimônia vem da verdade
é muito fácil de se fazer. Mas eu mesmo, 6 anos já, entrando na terceira gestão como grande mestre de cerimônia, quando tem uma assembleia da grande loja, uma reunião da grande loja, quando foi a posse do Sereníssimo, tanto do irmão Marco Antônio, como agora do irmão Faria, em determinado momento, eu abro aquela porta lá, ou melhor, o guarda do templo abre aquela porta, e estão do outro lado todos os Sereníssimos das grandes lojas do Paraná. Nessa vez ainda tinha a grande loja do Paraguai, tinha do Grande Oriente do Brasil, do Grande Oriente do Paraná. Eu vou falar para você que eu não tremi na base, estou mentindo. Que é uma responsabilidade muito grande, né? Porque não sou só eu, estou ali representando a grande loja do Paraná. Sim, você é a imagem da grande loja nesse momento e todos estão de olho em você, né? Exatamente, mas aí vem a calma. Você perguntou o que Primeiro, qualquer mestre, na verdade, pode se candidatar, e eu gostaria que qualquer mestre se sentisse apto a ser mestre de cerimônia. Volto a dizer, é um cargo apaixonante. Agora, o que precisa para ter a calma? Planejamento, concentração e criatividade. Planejamento. Eu tenho que chegar na sessão já sabendo o que vai acontecer. Eu tenho que ter a sessão na minha cabeça, montadinha e com tranquilidade. Isso aí, se eu ler o ritual 1, 2, 3 vezes antes da sessão, durante a semana que vai acontecer a sessão, eu estou montando já a sessão na minha cabeça. E é engraçado, porque essa montagem, essa introspecção da sessão, ela é rápida. Se a sessão demora 2 horas, em 10 minutos eu percorro ela no ritual, porque eu não preciso falar as falas. O mestre cerimônia, por sinal, tem muito poucas falas. Ele tem que saber o que vai acontecer e ele se situar ali dentro. Então é o que eu faço. Eu me concentro, eu planejo, olha, a sessão vai acontecer de tal maneira. Eu já executo aquela sessão na minha cabeça e quando eu chegar aqui naquele dia, no dia da sessão, eu estou tranquilo porque eu sei o que vai acontecer. Então esse é o planejamento. A concentração. Por que eu tenho que ter concentração? O planejamento está na minha cabeça. Mas eu tenho que acompanhar durante a sessão se ele está saindo de acordo. Um irmão pode passar mal, pode acontecer qualquer coisa. E eu, o mestre de cerimônias, ao bem da verdade, ele tem que estar 2 folhas à frente no ritual, né? Então, se está sendo feita a abertura da sessão, eu sei que dali a pouco vai ter a leitura de balaústre, por exemplo. O que eu faço na leitura de balaústre? Nada, mas eu sei que vai acontecer. Depois vai ter isso, vai ter aquilo, e tem uma hora que vai ter a percorrer, falando do rito escocês antigo e aceito, né? Eu sei que vai ter a circulação da bolsa de propostas. Aí sim eu vou ter uma atuação. Então eu tenho que prever como é que eu vou fazer, o que vai acontecer. Então, isso é a concentração, é você estar ciente da sessão, em contato com o venerável mestre ou com o sereníssimo grão-mestre, ele pode ter alguma necessidade ou te mostrar alguma coisa durante a sessão, né? E a última, é a criatividade, porque se puder dar errado, vai dar errado. E você tem que estar preparado para isso. E não adianta se preparar para o errado, porque você não sabe o que vai acontecer. Então você tem que ter muita tranquilidade e criatividade para tal coisa. Dá para passar batido ou não? Eu vou ter que correr atrás. E aí só para... Como é que eu aprendo? Eu aprendo muito, desde moleque, ouvindo os mais velhos, ouvindo histórias de um, ouvindo histórias de outro. Esse papo que a gente teve antes, que você falou do seu irmão, que você falou da rádio, para mim foi muito rico isso. E eu gosto dessas histórias. Então eu lembro de uma história que eu estava vendo, na verdade, um documentário. Todo mundo sabe que eu gosto muito de teatro, de televisão. Eu estava vendo um documentário sobre o time do Santos de 1960. E falando, só tinha craque, tinha um extraterrestre que se chamava Pelé. Aí o Pepe, uma fala do Pepe, que era um dos mais velhos do grupo, né? Mas ele falando assim, não, quando a gente entrava no vestiário e o Pelé deitava no banco, naquela época o vestiário não era que nem hoje, que cada um tem a sua poltrona, era um bancão, né? A hora que o Pelé deitava no banco e colocava uma toalha na cara, a gente sabia que ele estava se concentrando pro jogo. Aí um olhava para a cara do outro e falava, já ganhamos, gente, não precisa nem entrar em campo. Ele já está planejando o que vai acontecer. Se o Pelé planejava um jogo de futebol, ele não sabe o que vai acontecer, porque são 21 jogadores além dele, que tem milhões de opções. Pode acontecer de tudo. De tudo. E ele conseguia se planejar, se acalmar, ele mentalizava o jogo. Por que eu não faço isso com uma sessão maçônica em que é tudo já pré-programado? Então, na bem da verdade, qualquer irmão, respondendo melhor a sua pergunta, qualquer irmão pode ser um mestre de cerimônia, qualquer mestre maçom pode ser um mestre de cerimônia,
se ele cumprir essas 3 fases: planejamento, concentração e criatividade. Que beleza. Você sabe que você falou no Pelé, em 68, eu fiz uma viagem até Paraguai. Nós éramos chefes e escoteiros nessa época. Que legal. E tem um outro irmão nosso, Edson Luiz Vidal Pinto, que era o Conheço. chefe do sênior e era o nosso mentor intelectual. Então nós olhávamos para o Edson assim, eu vou ser um chefe igual aquele. Ele é espetacular, nosso vizinho. E nós tivemos o privilégio de ser levados para assistir um jogo do Santos, na beira do gramado, onde nós ficamos sentados assistindo o jogo do Santos. Nossa, que maravilha! Uma coisa estúpida, porque primeiro que a gente não fazia ideia, né, que ia ficar ali tão próximo. E você escutar o que o Pelé falava em campo, cara, foi uma coisa assim que inesquecível. Naquele tempo, era a rádio. E a rádio não dizia o que acontecia fora do foco. A bola no ataque e o Pelé do outro lado, fustigando a mente do zagueiro. Quando a bola chegava, os caras queriam destruir o Pelé. E ele arranjava faltas e batia fenomenalmente, né? Então essa é uma lembrança que quando você falou do Pelé, eu digo, eu não vou deixar passar. Mas, ainda nessa linha, você falou de observação, né? E você observando o Vidal e falar, esse é o cara que eu quero ser, vamos dizer assim. Comigo foi assim. Quando eu fui iniciado na Hora do Progresso, a loja estava pujante, mas lá para 93, 94, a gente teve uma queda muito grande. Quem ia muito nos visitar era o Joel Pereira Lima. Ele sempre estava lá dando apoio para a gente. E ele fazia toda a iniciação, elevação, exaltação, ele fazia o mestre cerimônia. Eu ficava maravilhado com o conduzir dele. Ele é o meu grande mentor como mestre de cerimônia. Naquela época, então, em 92, 93, que eu nem pensava em ser mestre de cerimônia, eu olhava e falei, o dia que eu for mestre de cerimônia, eu quero ser igualzinho a esse senhor. Na época ele era senhor, eu era moleque ainda, Sim, né? claro. E era maravilhoso ver ele trabalhar. A tranquilidade, ele sabia o ritual de cor, que é o que falam de mim hoje, eu não sei de cor, eu sei os procedimentos de Sim. cor, porque eu não preciso saber das falas. As falas, cada oficial tem a sua fala. E ele estava bem assim, ele sabia o que ia acontecer, ele tratava todo mundo com muito respeito, nunca estava carrancudo. Ele parecia que ele sorria, um sorriso maroto no rosto, assim, mas que deixava você tranquilo. Então, ele é o meu grande mentor e, como mestre de cerimônia, eu ficava admirando e falei, um dia eu quero ser igual a ele. Então Não eu vou te cheguei, dizer o mas... seguinte, a gente quando está na sessão olha para você e diz assim, pô, se esse cara está tranquilo, por que eu vou ficar nervoso? Exatamente. Essa é a grande função do mestre de cerimônia, levar a harmonia, a tranquilidade aos irmãos. Você sabe que eu vi outro dia um ritual da Grande Loja Unida da Inglaterra. E o mestre de cerimônias, sessão sendo em rito escocês antigo e aceito, ele tem uma movimentação diferente. E eu fiquei imaginando, eu digo, parecia um lorde, né? Ele, eu acho que estava fazendo o papel de um lorde. Só que ele batia 3 vezes o bastão antes de anunciar o que ia acontecer. Sabe, isso dá um tom. Esse tom solene da batida do bastão no chão, que traz aquele silêncio, né? Dá um ar de quartel. Eu digo, a maçonaria não é um quartel. Tampouco não é uma igreja. Uhum. Isso aqui é um templo de edificação humana. O que a gente precisa mostrar é serenidade, tranquilidade e afeição, receber bem. E aproveitando essa nossa conversa, um dos símbolos do mestre de cerimônias é o transportar constante do bastão. Qual é o real significado do bastão e quando é que você usa ou não o bastão? O bastão, ele tem um simbólico, um simbolismo, uma história já antiga. O mestre de cerimônia tem o poder. Quem preside a sessão é o venerável mestre, o sereníssimo grão-mestre. Ele é o presidente. Eu falo para todo mundo sempre nos encontros de mestre de cerimônia. O popstar é o venerável mestre, é o sereníssimo grão-mestre. Agora, quem faz acontecer a cerimônia é o mestre de cerimônia. Então, o bastão é um símbolo de poder delegado pelo venerável mestre ou pelo sereníssimo grão-mestre. Ele é
uma ferramenta de demonstrando aos outros, olha, aquele ali entende da coisa. Então, da direção do trabalho realmente, né? Quem preside é o venerável mestre, mas quem dirige a sessão é o mestre de cerimônias. Ele que faz acontecer, como você disse que aqui na Grande Loja nós não podemos bater o bastão. É uma norma do rito escocês no Brasil. Não se bate o bastão no chão. Né? Mas ele é um símbolo de direção. Eu posso seguir esse cara. Ele vai me levar. Então, como disse, é um símbolo que vem dos reis. Os reis tinham os cetros. Sim. E os mestres de cerimônias deles tinham um bastão que era da delegação. E, por exemplo, Moisés, quando foi levar a gente vê, ele tinha um bastão de delegado de Deus. Ele não era o super-homem, ele era o delegado de Deus. E ele tinha um bastão para mostrar o poder dele e caminho que eu estou protegendo vocês. É um símbolo de proteção também. Eu posso ir atrás desse cara porque esse cara sabe o que está fazendo. É o que você comentou. Se o mestre cerimônia, que é o que está fazendo acontecer, está tranquilo, por que eu vou me preocupar? Né? A preocupação tem que ser dele e ele está tranquilo. É esse o símbolo do bastão. E me diga uma coisa, aproveitando esse símbolo, ele não é um símbolo de poder, mas é um símbolo de segurança nesse aspecto, porque o cajado servia para Moisés como símbolo e como suporte de vida, não é? Sim. E a gente tem a imagem, né, da abertura do mar, bate o cajado e o mar se abre. A gente sabe que essa história remete a maçonaria um pouco à religiosidade. Eu diria, não é tanto a religiosidade, mas a fé, porque a maçonaria, de uma maneira geral, não se preocupa com qual religião o irmão segue. O importante é que os caminhos cheguem a Deus. Então, este símbolo, de certa forma, nos tranquiliza no sentido de que, sim, eu posso seguir, eu não vou errar se seguir, e, por outro lado, também de sustentação da egrégora. Então, me remete também à pergunta, o mestre de cerimônias precisa conhecer bem a ritualista? O irmão que tem vontade de trilhar esse caminho, eu particularmente acho fantástico, ele poderia muito bem já se preocupar em entender e aprofundar a ritualística. E me conte mais uma coisinha. Você já falou aqui sobre a coisa da tranquilidade, da observação e da necessidade de estar antenado com o presidente da sessão, seja ele o venerável ou o sereníssimo. Existe, na prática, essa sinergia entre o mestre de cerimônias e o presidente da sessão? Como eu falei, o poder, o mestre de cerimônia tem o poder, né? Só que é um poder delegado do venerável mestre ou do sereníssimo grão-mestre, de quem está presidindo a sessão. Na verdade, eu sou um grande assessor dele. Vou citar exemplos. Antes de ser grande mestre de cerimônias aqui, eu fui mestre de cerimônia na inspetoria. Todos os presidentes com quem eu trabalhei, eu conversava direto. Porque eu tinha que dominar, você falou muito bem, eu tenho que dominar a ritualística, eu tenho que entender o como e o porquê. Né? Às vezes a gente para no como fazer, mas a gente não entende o que está fazendo. Então eu viro, desculpa o termo, um macaquinho, né? Repetindo, um macaquinho de auditório lá, de circo, né? Não, eu tenho que entender o porquê que eu estou fazendo. Aí eu passo a gostar, quando eu entendo o porquê, eu passo a gostar e fazer bem feito. Mas, então eu tenho que conhecer o presidente, tenho que conversar bastante com ele, para entender o jeito dele. Eu cheguei numa sinergia, por exemplo, com o Manif, né, que era o nosso inspetor litúrgico, porque ele dificilmente estava dirigindo a sessão, mas ele estava do lado ali, então ele delegou a presidência ao presidente da sessão, né? Mas só de olhar com ele, eu já sabia o que ele estava pensando, se tinha alguma coisa errada, e às vezes ele olhava para mim e olhava para o lugar, eu já sabia, olhava e já entendia o que estava acontecendo. E às vezes só de olhar para mim, eu já sabia o que estava acontecendo. Foi uma sinergia muito forte. E com o irmão Marco Antônio também, né, o sereníssimo grão-mestre da gestão passada. O Faria, a gente está criando isso agora. A gente não precisa falar muito, mas eu vim aqui na Grande Loja direto para conversar com ele, para entender qual é o pensamento da pessoa Marco Antônio Corrêa de Sá, da pessoa Manif Antônio Torres Júnior, né, do presidente do corpo, vamos dizer assim.
porque eu tenho que ter uma egrégora muito forte com ele. Conversar com ele durante a semana para saber o que vai acontecer na sessão, como é que ele quer que eu faça. Aí eu já sei, ele gosta que eu ande mais rápido, que eu ande mais devagar. Tudo isso, volto a dizer, eu estou presidindo, mas eu sou delegado dele naquela sessão. Então eu tenho que fazer a sessão acontecer de uma maneira que agrade. Como ator, eu tento agradar o público, que são meus irmãos. Mas eu tenho que agradar o diretor também, né? Que principalmente, que é o presidente. Porque se eu fizer mal, vai pegar mal para ele. Eu tenho observado, foi bom que você entrou nesse aspecto dos graus superiores, né? Porque o Manife realmente é muito exigente. E, às vezes, como as sessões lá são noturnas, elas se prolongam em função também de você cumprir a ritualística sem abreviações, né? Acontece muito quando a gente lida com muita gente. Por exemplo, em certos movimentos que nós precisamos fazer dentro do templo, você fazer com 2 pessoas é uma coisa, você fazer com 20, a dinâmica é diferente, os espaços são diferentes. Aqui no Templo Nobre a gente morre de alegria, né? Porque você põe 50, 60 pessoas aqui sem nenhuma dificuldade. Lá já não é bem assim, o espaço é reduzido. Então, eu entendo, fundamental saber a ritualística. E segundo, quando eu disse existe sinergia com o presidente, porque, na verdade, um piscar de olho já diz muito. Total. E eu tenho observado muitas vezes, até nos graus superiores, que o delegado, quando percebe uma movimentação errada, ele vai direto no mestre de cerimônia. Porque ele tem a liberdade, inclusive, de levantar e se locomover e reposicionar o que for necessário. Mas, enfim, é mais ou menos isso mesmo. Sim, perfeitamente, é isso aí mesmo. E importante é a postura do mestre de cerimônia. Por exemplo, está acontecendo, mesmo numa iniciação nas lojas, apesar que agora no máximo são 2, mas às vezes por algum problema tem 4, 5 sendo iniciados com ordem do Sereníssimo. Se você não falar sem berrar, mas não falar firme, crédito para fazer. Então você tem que falar, meus irmãos, calma. É melhor você parar tudo, vamos fazer direitinho, né, do que você ficar empurrando um para cá, um para lá, não sei o quê. Calma, meus irmãos, eu que estou mandando. Falando assim, o eu estou mandando, você pode ser arrogante ou pode ser, peraí, calma aí que deixa comigo. Né? Depende tudo da maneira como você fala. Então é a criatividade do mestre cerimônia, do como falar, do como olhar para os irmãos. Né? E intervir na hora necessária. Intervir na hora necessária, porque exatamente, a criatividade. A gente sempre fala, há certos momentos que dá para deixar passar. Porque não interfere, não atrapalha, é um pequeno tropeço, não vai alterar nada, porque nós vamos chegar lá. Mas há momentos que tem que ser impositivo. Então, nesse momento que se levanta com o bastão na mão, já cessa tudo, porque todo mundo passa a olhar para você. E aí fica mais tranquilo você fazer a correção que precisa ser feita. E nesse sentido, de como a gente fazer com que as pessoas se sintam confortáveis mesmo depois do erro. É isso mesmo, né? E a pior coisa é você chamar a atenção de um irmão. Depois lá fora você conversa, sabe aquilo que você fez? Não é bem assim, é de tal maneira. Ou às vezes o irmão erra a abertura do livro da lei, né? Você simplesmente passa ali e mexe e vai embora para o seu lugar. O mestre de cerimônia, só o fato dele se locomover, ele já chama a atenção. Opa, ele levantou, vai acontecer alguma coisa vai acontecer. Mas se você se levanta de uma maneira tranquila, de uma maneira leve, vai lá e executa o que corrige, o que estava para corrigir, passa desapercebido, sabe? Passa totalmente desapercebido. No curso de mestre cerimônias eu faço uma experiência muito interessante. Eu me coloco em determinada posição do templo, pego o bastão e saio andando correndo, né? Rápido, tropeçando, batendo com o bastão na cabeça dos irmãos, no livro da lei, falando alto, e volto para o lugar que eu estava. Aí eu falo, meus irmãos, agora esse foi o primeiro ato de uma pecinha teatral. Eu vou fazer o segundo ato agora. Eu faço a mesma situação, mas andando com calma, uma velocidade tranquila, olhando com calma para os meus irmãos. Eu paro perante um irmão, converso com ele, mas eu converso de uma maneira que eu estou conversando, por exemplo, eu estou conversando com você aqui. O irmão que está 3 cadeiras depois, ele não precisa escutar o que eu estou falando com você. Eu vou, olho tal, e volto para o lugar. Aí eu falo, meus irmãos, esses 2 atos, o que transmitir para vocês? E é unânime que você está
nervoso, me deixou nervoso, que você me causou ansiedade, porque eu não sei o que esse cara vai fazer, tá todo desesperado, você acabou comigo. Agora, no segundo ato, não. No segundo ato, eu olhei você, muitos falam assim, eu vi você, mas você estava andando com tanta tranquilidade que eu parei de olhar para você e comecei a prestar atenção na sessão. Olha, o jeito que você se locomoveu me trouxe paz, me trouxe tranquilidade. Aquilo que você falou, né? É isso que um mestre de cerimônia tem que transmitir. Ele tem que fazer as coisas de uma maneira tão leve. O maior elogio que eu recebi como mestre de cerimônia foi lá nos graus filosóficos. Estava o João Carlos, na época sereníssimo da Grande Loja, era uma sessão do consistório, lotado aquele templo, e eu era o mestre de cerimônia do consistório naquela época. Fiz a minha parte, uma hora o João Carlos me chamou, ele estava sentado no trono, do lado do Manif, por sinal, que é o Manif que estava dirigindo a sessão, ele me chamou e falou, parabéns, você parece que caminha nas nuvens. Eu só dei uma piscadinha para ele e continuei com o meu trabalho. Foi um baita meu. Eu falei, poxa, e é isso, você tem que caminhar. Se eu estou caminhando nas nuvens, eu estou dando tranquilidade para ele. E é verdade. E eu acho isso tão fundamental, né, na função. Primeiro, porque você é ícone na função. Obrigado. Levantou, tá todo mundo de olho. É verdade. E diz assim, se esse cara faz com essa tranquilidade, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu vou estar seguro. Existe, no sentido assim de uniformizar a ritualística em loja. Existe uma preocupação da grande loja para que todas as lojas atuem mais ou menos na mesma toada, no mesmo ritmo, em cima do que o nosso ritual preconiza, porque é muito comum a gente assistir sessões em lojas diferentes e ver procedimentos diferentes. Como que a grande loja está organizando isso? Eu vi que você falou aqui do curso, então eu estou presumindo que o curso seja com foco na uniformização. Você poderia explicar isso? Não é um mais ou menos, não. O foco da grande loja é que todas as lojas trabalhem iguaizinhas dentro do ritualismo. E nós temos a grande comissão de ritualística. Nós somos em 8 na comissão de ritualística, em que a gente vai aprimorando o ritual, né? Porque às vezes está mal explicado num determinado momento, então num determinado momento a gente tem que explicar melhor. Então a gente coleta tudo isso das lojas, as lojas passam isso para a gente, vi tal coisa, como é que funciona? Ou a gente explica, ou a gente já providencia para uma nova edição do ritual ser alterado, desde que não altere o ritual, né? Seja só mais uma explicação do que é para fazer. E existe o curso de mestres de cerimônias. Cada gestão, esse ano entreguei ontem, na semana passada entreguei uma versão para o Sereníssimo Grão-Mestre, irmão José de Faria, e a gente vai discutir, logo depois do nosso bate-papo, como a gente vai proceder. Mas a gente faz uma caravana circulando todo o Paraná, a gente escolhe 5, 6 cidades bases para chamar, não dá para ir em toda a loja, né? E a gente passa o ritual, passa o manual de execução ritualística. A gente não quer amarrar a loja de uma maneira que ela tenha a identidade dela, porque tem um mestre de cerimônia que é como eu, mas lindo, leve e solto, né? E tem aquele que ele não é carrancudo, mestre de cerimônia, ou qualquer oficial, o maçom, ele não pode ser carrancudo, mas ele quer mais sério. Eu não sou um palhaço, mas eu sou mais pro leve, pro brincalhão. Agora e isso a gente tem que respeitar. Agora, o comprimento, vamos assim, o circular em loja, o como fazer a abertura do livro da lei, o momento da palavra, essa parte ritualística, né, principalmente nas sessões magnas, está escrito no ritual. A gente não pode fugir. Existe dúvidas de interpretação? Então, no curso, a gente trabalha isso. Porque qual que é o mote, vamos dizer, do ritual, né? Essa semana eu tive a honra de ser convidado por um grupo nacional do Shireda para falar sobre ritualismo. Segunda-feira à noite conversamos sobre ritualismo. Não sobre ritualística, né? Porque eu sou do rito escocês antigo e aceito. E eles são Shireda. Muito legal, por sinal, a gente tem que respeitar todos os ritos. Eu gosto muito de todos os ritos. Sou apaixonado pelo rito escocês antigo e aceito. Mas a gente fala sobre ritualismo. A importância disso, a tranquilidade que te traz isso. Por exemplo, estou aqui, eu vou visitar a Foz do Iguaçu. Eu vou numa loja maçônica, eu preciso ter a tranquilidade de saber que vai acontecer tudo do jeitinho da minha loja. A forma deles falarem vai ser diferente, né, principalmente na hora da palavra. A ordem do dia, que aí sim é uma característica da loja, tem loja que faz o quarto de estudo, tem palestras, cada loja tem o seu jeito. Aí são particularidades da loja. Mas eu me sinto
reconfortado, eu me sinto pertencido se eu vou numa loja e ela funciona da mesma maneira que a minha loja. A ritualística é toda igualzinha. Não me causa ansiedade. Falo, meu Deus, o que será que vai acontecer agora? E isso é uma coisa, e é tudo feito, a gente sabe, com boa vontade, né? Eu vou visitar uma loja de outra potência. Pode ser até o mesmo rito, mas de outra potência, como você falou, vou visitar o rito escocês antigo e aceito na Inglaterra. Eles têm procedimentos diferentes dos nossos. Eu não posso trazer para cá. Eu posso achar muito bonito, mas eu não posso implantar para cá, porque quem determina como eu devo trabalhar aqui é o manual de execução ritualística e o ritual do grau. Eu não posso fugir disso. Não devo fugir disso. Vou no Grande Oriente do Brasil, vou no Grande Oriente do Paraná, que também tem o rito escocês antigo aceito. Eles têm algumas coisas bonitíssimas. Como eles vêm visitar a gente e falam, nossa, eu já recebi elogios do jeito que a gente trabalha do grão-mestre do Grande Oriente do Paraná. Uma vez, uma saída daqui, ele falou, nossa, o trabalho de vocês foi excelente. Eu falei, obrigado, grão-mestre. Mas ele achou lindo. Mas com certeza ele não vai levar essa coisa para lá, porque é outra realidade. A origem, o progresso é diferente. E até também, se não fosse assim, não precisava ter o ritual. Exatamente. Daí cada um faz o que quer. Nesse nosso primeiro contato, a ideia era de trazer um conforto para aqueles que estão iniciando na ritualística, agora como oficiais, porque todas elas têm características particulares, são todas maravilhosas. No sentido de tranquilizar, eu queria que você desse uma palavrinha para esse povo e diga para eles, dê uma boa estudada e venha fazer parte desse corpo de mestre de cerimônia. E é bem isso. Uma frase que eu poderia dizer, que é uma frase que eu digo sempre, né? Nos inícios das sessões, você já percebeu, todo mundo já percebeu, se divirta-se, né? Usando um português bem de campo de futebol, sim, né? Se divirta-se. E quando a gente faz, que a gente gosta, já disse anteriormente, a gente se diverte. E isso que é importante. Para eu poder me divertir, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Então, precisa estudar, precisa entender. E o estudar, tem gente que fala, eu não tenho paciência de ler. É importante ler. Mas, por isso que eu falei lá em cima, lá na tua primeira colocação, eu falei de observação. Se você observa as pessoas, isso vale para o mestre de cerimônias, vale para diácono, vale para todos os ofícios. Se você observar que aquele irmão faz com maestria aquela função, siga esse irmão. Não precisa estudar. Depois você vai até se querer se mais, e vai procurar fontes. Mas observe a sua loja. O que a sua loja está precisando? Né? Como que os irmãos esperam do mestre de cerimônias, já que a gente está nesse assunto? Eu tenho certeza que eles esperam, que é o que eu esperava e espero de um mestre de cerimônia, é tranquilidade, segurança, fraternidade, carinho fraterno. Você, como ator, a gente brinca que você vai num teatro, você vai numa peça, não sei se você gosta de teatro, mas às vezes você vai numa peça, o ator não... Ele decorou o texto, ele fez os gestos perfeitos, mas ele não entrou no personagem, ele não vivenciou o personagem. Aí quando você vê um cara que é até premiado, o cara entrou no personagem, e quando ele entra no personagem, ele transmite a mensagem que o personagem está querendo fazer. Chorar é fácil. Agora, eu passar para quem está me assistindo no choro a sensação de dor, de ódio, de frustração, porque você pode chorar por vários motivos. Até de alegria. De alegria, exatamente. Eu tenho que estar sentindo isso. Eu posso ser falso, porque na verdade o ator é um grande mentiroso, né? Vamos dizer assim. Mas ele tem que ter sinceridade naquele ato e transmitir o que a personagem está pedindo. O que o público espera de um mestre de cerimônia? Segurança, que é o planejamento. A sessão está pronta. Agora é só deixar rolar. Mas eu tenho que ter observação, concentração no que está acontecendo. E a criatividade, né? É aquilo que eu disse lá no início. É isso que o povo espera de um mestre de cerimônia. Alegria. Não bagunça. Alegria. Tranquilidade. E, na verdade, isso resume a maçonaria, né? Exatamente. A gente, volta e meia, vive algumas situações que acabam sendo lições, né? E são situações do dia a dia. Mas a gente recebe pessoas diferentes, de lugares diferentes. Um irmão nosso, que ele é paulista, é a 5ª sessão que ele vai na nossa loja. Ele disse, não, eu não posso vir para Curitiba sem assistir uma sessão. Então eu planejo vir na 4ª, porque 5ª eu posso vir aqui.
Não é porque ele gosta, ele se sente bem. Então, às vezes, muito mais importante é você se sentir bem e aprender. Uhum. Porque não tem sentido uma sessão sem formação. Eu não entendo como a maçonaria funcionaria sem a formação. Eu tenho dito para os aprendizes, hoje, qual cargo vai ser o teu alvo? Você tem que ficar de olho nesse cara e tudo que ele faz. E aprenda tudo que ele faz, porque amanhã você vai fazer. Exatamente. Então, se você escolher um por um, hoje eu vou prestar atenção no chanceler, que ele trata, de que assuntos ele toma conta, no final da história você vai no ritual e diz, o chanceler é isso. Esse seria talvez um caminho bem indicado para um bom mestre de cerimônias. Quem sabe até um dia eu possa ser um Wellington. Vai ser o guest. O guest Sun. É isso aí, meu irmão. Wellington, olha, muito obrigado mesmo. Sou eu que agradeço. Essa é nosso primeiro contato e vamos levar ao público da Rádio GLP uma nova proposta de trazer um pouquinho mais de ensinamento maçônico, que não interfere em nada com a comunidade que não pertence à maçonaria, mas que vai desvendando aquele mistério que gira em torno da maçonaria, que é tudo proibido. Essas conversas servem também para tranquilizar a população e abrir um pouco, mostrar o nosso coração. Perfeito. Porque a maçonaria, na verdade, é uma grande irmandade de bem servir e de formação. E é isso que a gente quer passar. As pessoas que nos ouvem podem ter uma ideia de como e quão sério é o trabalho que a gente faz. Exatamente. Então, Wellington, eu vou deixar para você dar um abraço para o pessoal e saiba, nós rodamos o Brasil inteiro. Olha que maravilha. E até uma parte de países de fora, como Estados Unidos, México, Itália, Canadá. A gente tem recebido a participação dessas pessoas, até mesmo para pedir música. É brincadeira? Olha só. Coisa boa. Então, Wellington, fica à vontade. Bom, primeira coisa, eu vou ter que conversar com o Sereníssimo agora para aumentar o meu cachê, então, já que sem corre tanto. Aproveita e pede para o meu também. Vamos em parceria. Yes, eu que agradeço muito essa oportunidade que você nos trouxe. Espero que eu tenha trazido realmente informações para você e para os nossos irmãos e para os ouvintes, né? Para entender, como você disse, que como a gente está no etéreo, né? Muitas pessoas que vão nos ouvir ou assistir não são maçons, né? Mas entender que a gente está aqui para fazer o bem da humanidade, o crescimento pessoal, para que cada um de nós seja um homem melhor, todos os seus aspectos. Se cada um de nós for melhorando, com certeza a sociedade vai se melhorando também. Estou sempre à disposição dos meus irmãos. Esteja você aonde for, então. Eu estou à disposição para que a gente possa conversar, trocar informações. O conhecimento guardado é informação, é armazenada só. Agora, o conhecimento trocado é sabedoria e todo mundo cresce com isso. Então, parabéns por essa sua atitude e por esse projeto. Obrigado. Que bom, Wellington. A gente é que fica feliz, porque, na verdade, esse é um projeto da Grande Loja do Paraná. Eu sou um mero curioso nisso aqui, porque, na verdade, eu já tentei até passar o comando dessa rádio para profissionais, não tive essa sorte ainda, mas, independente, eu acho que, como na maçonaria, o que conta é disposição, boa vontade e desejar fazer. Eu não sou um profissional, mas eu desejo fazer bem feito. Levar conhecimento, levar instrução e oportunizar a palavra é talvez uma das práticas que nós maçons aprendemos dentro das lojas. Escutar é ouro e falar é prata. Neste dia, porque escutá-lo foi ouro. Então, agradeço imensamente, em nome de todos os irmãos e os ouvintes, a proposta da Rádio GLP, levar música, entretenimento, alegria e conhecimento. Um abraço, muito obrigado, tudo de bom a todos.